Aula número 133. Verbo, tempos primitivos e tempos derivados. Para a abertura, ouça esse poema de Gonçalves Dias, Não Me Deixes. Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão à corrente onde bela se mirava: ai, não me deixes não, comigo fica ou leva-me contigo, dos mares à amplidão, límpida ou turvo te amarei constante, mas não me deixes não. E a corrente passava, novas águas após outras vão, e a flor sempre a dizer, curva na fonte: ai, não me deixes não. E das águas que forgem incessantes à eterna sucessão, dizia sempre à flor e sempre embalde: ai, não me deixes não. Por fim, desfalecida e a cor murchada, quase a lamber o chão, buscava ainda a corrente para dizer-lhe que a não deixasse não. A corrente impiedosa, a flor enleia, leva-a do seu torrão a afundar-se, dizia a pobrezinha: não me deixastes não. O conhecimento de tempos primitivos e derivados me auxilia e muito a conjugar um verbo irregular. O que é um verbo irregular? É um verbo que não segue o modelo ou o verbo paradigma. Se eu tomar o verbo amar como um verbo paradigma, todos os verbos que seguem o verbo amar sem alterar o seu radical e sua terminação, nós dizemos então que é um verbo regular. Se eu digo, por exemplo, cantar, eu digo eu canto, amar, eu digo eu amo. A estrutura do verbo é a mesma e a terminação a mesma, então é um verbo regular. Mas ouça agora o seguinte: dar, eu dou. Bem, há uma outra terminação que não é aquela do modelo. Então o verbo dar é um verbo irregular, porque a terminação não seguiu o paradigma. Se eu digo odiar, eu odeio. Agora é o radical que está alterado. Apareceu uma letra estranha ao verbo odiar, que é a letra E, em seu radical. Isso é um verbo irregular. Mas há uma maneira racional de se pensar, em que não sobra nenhuma dúvida. Eu conheço o verbo, se acompanhar a minha aula com calma, nós, estudando os verbos, os tempos primitivos e os tempos derivados, nós poderemos declamar toda a conjugação e localizar erros em textos e escrever corretamente, baseado só nos tempos primitivos e nos tempos derivados. Então vamos lá. Tempo primitivo. O presente do indicativo é um tempo primitivo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Por que ele é um tempo primitivo? Porque da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, eu amo, eu faço o presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, amemos, ameis, amem. E se houver uma irregularidade na conjugação na primeira pessoa, o presente do subjuntivo se altera da mesma maneira. Ouça alguns verbos. Crer. Eu creio. Então, presente subjuntivo, que eu creia, que tu creias, que ele creia, creiamos, creiais, creiam.
Apareceu uma letra aí estranha. E ele acompanha o presente do subjuntivo. Dizer, eu digo. Então, presente subjuntivo, que eu diga, que tu digas, que ele diga. Perder, perco. É irregular. Então, que eu perca. Fazer, faço. É irregular. Que eu faça. Dizer, digo. Então, é que eu diga. Valer, eu valho. Então, que eu valha. Vir, eu venho. Então, que eu venha. Entendam o que eu estou dizendo. A mesma irregularidade que acontece na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, eu já tenho o presente do subjuntivo. Então, o presente do indicativo é um tempo primitivo e o presente do subjuntivo é um tempo derivado. Eu conhecendo o presente do indicativo, eu já conheço o presente do subjuntivo, através da primeira pessoa. Tem mais. Deste presente do subjuntivo, eu retiro o imperativo negativo. Dizer, eu digo, então, subjuntivo, que eu diga. Imperativo negativo, não digas tu, não diga você, não digamos nós, não digais vós, não digam vocês. Valer, eu valho. Então, imperativo, não valhas tu, não valha você, não valhamos nós, não valhais vós, não valham vocês. Então, a primeira pessoa do presente do indicativo dá origem aos presentes do subjuntivo. E o presente subjuntivo é o imperativo negativo. Já estamos com dois verbos derivados. E o presente do indicativo dá origem ainda ao imperativo afirmativo. Nas pessoas tu e vós. Tirando a letra S. Vamos ver? Eu vou conjugar o verbo dizer no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes. Ele diz. Dizemos, dizeis. Dizem. Então vamos lá o imperativo agora afirmativo. Sai do presente do subjuntivo, menos tu e vós, que sai do presente do indicativo, sem a letra S. Dize tu, diga você, digamos nós. Dizei vós, digam vocês. O imperativo negativo sai do presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo também, exceto as pessoas tu e vós, que vem do presente do indicativo sem a letra S. Vamos tomar o verbo crer. Crê tu, creia você. Cremos nós. Crede vós, creiam vocês. Vamos tomar o verbo vir, vem tu. Eu venho, tu vens, tira a letra S. Vem tu, venha você. Venhamos nós, vinde vós, venham vocês. Vamos passar essa oração para a forma negativa. Soldado, põe-te em marcha. Qual é a forma negativa? Soldado, não te ponhas em marcha. Soldados, ponde-vos em marcha. A forma negativa, soldados, não vos ponhais em marcha. Temos o seguinte. O presente do indicativo é um tempo primitivo. Porque da primeira pessoa, eu tiro o presente do subjuntivo. E tendo o presente subjuntivo, eu tenho o imperativo negativo. E tenho o imperativo afirmativo, exceto tu e vós, que eu vou buscar o presente do indicativo sem a letra S. Por mais irregular que seja um verbo,
eu conhecendo a primeira pessoa, eu já tenho um conhecimento mais amplo. Verbo caber, eu caibo. Então já sei tudo. Já sei tudo. Eu caibo, tu cabes e vós cabeis, então já sei tudo. Já sei o presente do subjuntivo, que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba. Já sei o imperativo negativo, não caibas tu, não caiba você, não caibamos nós. E sei o imperativo afirmativo, que eu vou buscar o tu e o vós no presente do indicativo, sem a letra S. Cabe tu, caiba você. Caibamos nós, cabei vós, caibam vocês. Tempos primitivos e tempos derivados. Por enquanto, o presente do indicativo é um tempo primitivo. Ele dá origem ao presente do subjuntivo, ao imperativo negativo e ao imperativo afirmativo. Vamos passar para um outro tempo importante. O pretérito perfeito. O pretérito perfeito do indicativo é aquele verbo em que a ação já está realizada. Só na sua mente, na sua imaginação, você pensa assim. Você toma o verbo dizer. Como é que o senhor diria? Ontem eu disse. A forma acabada, liquidada. Ontem eu disse. Eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos, vós disseste, eles disseram. É esse disseram que me importa. A terceira pessoa do passado perfeito. A terceira pessoa. Tomemos o verbo fazer. Ontem eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizeste, eles fizeram. Ora, se eu tenho essa terceira pessoa do plural do passado perfeito, eu tenho, primeiro, o mais que perfeito do indicativo. Se é fizeram, ontem eles fizeram, então mais que perfeito eu fizera, tu fizeras, ele fizera. Se o verbo dizer eles disseram, então eu dissera, tu disseras, ele dissera. O mais que perfeito. Se o perfeito no plural do verbo ver eles viram, então eu vira, tu viras, ele vira, víramos, víreis, viram. E o verbo vir? Se o passado perfeito desse verbo eles vieram, então eu já tenho eu viera, tu vieras, ele viera. Então, por enquanto, essa terceira pessoa do plural do perfeito me dá origem ao mais que perfeito. E me dá origem também ao imperfeito do subjuntivo. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se viéssemos. Trazer, eles trouxeram, se eu trouxesse. Verbo ver, eles viram, se eu visse. Verbo vir, eles vieram, se eu viesse. Verbo perder, se eu perdesse. Por quê? Porque eles perderam se eu perdesse. A mesma transformação no radical ou na terminação que ocorre na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, eu tenho o mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo. Verbo ver, eles viram quando eu vir. Quando tu vires, quando ele vir. Verbo prever, eles previram no passado quando eu previr. Verbo rever, eles reviram quando eu revir. Verbo convir, ontem convieram quando eu convier. Então temos que o passado perfeito
dá origem ao mais que perfeito, dá origem ao imperfeito do subjuntivo e dá origem ao futuro do subjuntivo. Na aula anterior, eu já falei o que é imperfeito, o que é perfeito, o que é mais que perfeito. Só um parênteses, lembrando os senhores que o passado perfeito do indicativo, a ação já foi realizada e ponto final. É isso que eu estou dizendo, a ação foi realizada. Sem nenhuma comparação. Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 1945 e depois de 50 a 54, ou de 51 a 54. Então, governou, ponto. Agora, o imperfeito é quando eu coloco um outro fato no passado que, em relação ao primeiro fato, são presentes. Por isso que é um passado imperfeito, porque não é bem passado. É de uma maneira passado, mas de outra maneira é presente. Getúlio Vargas governava o país quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Por que governava? Porque está em relação presente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Os dois fatos são presentes no passado. E por serem presentes no passado, eu digo imperfeito. E o imperfeito do subjuntivo é um passado imperfeito que não se realizou e não vai se realizar. Se eu vendesse minha casa, teria perdido muito dinheiro. Fato já foi, não vai se estabelecer se eu vendesse. Esse seria o imperfeito do subjuntivo. E o mais que perfeito é quando existem dois passados. Passado em relação ao momento que eu falo e passado a um outro momento que eu estou relacionado. Os dois fatos no passado. Um passado e o outro mais que passado, mais que perfeito. Getúlio Vargas governou o país depois que eclodira a Primeira Guerra Mundial. Esse fato é passado em relação ao governo de Getúlio Vargas. Por enquanto, temos o seguinte: o presente indicativo é um tempo primitivo e dá origem ao presente subjuntivo, ao imperativo negativo e ao imperativo afirmativo. O passado perfeito do indicativo dá origem ao mais que perfeito do indicativo, ao imperfeito do subjuntivo e ao futuro do subjuntivo. E finalmente, o infinito do verbo, como ele aparece no dicionário, que é o nome do verbo. Valer, trazer, dizer. Esses verbos, no infinito, dão origem aos dois futuros, do presente e ao futuro do passado, do indicativo. Então, crer, crerei, crerás, crerá. Haver, haverei, haverás e haverá. Dizer, trazer, perde a letra Z. Ele perdeu na história da língua portuguesa a letra Z no futuro. Direi, dirás, dirá. Trarei, trarás e trará. Dá origem ao futuro do passado, que antigamente chamava-se condicional. Então, eu haveria, tu haverias, ele haveria. Eu compraria, tu comprarias, ele compraria. Verbo ver, eu veria, tu verias, ele veria. Verbo vir, eu virei, virás e virá, no futuro do presente. Eu viria, tu virias, ele viria, no futuro do passado. Eu quero dizer que esse tempo, futuro do presente e o futuro do passado, ele não está preso, ele está preso ao infinito. Já que o infinito é regular,
não apresenta nenhuma alteração em seu radical, apenas acrescentamos as terminações. Permita a origem histórica do futuro do presente e futuro do passado. No início, hei de vender a casa, hei de vender. Está no vídeo, hei de vender. Esse hei do verbo haver com H. Hei de vender a casa. Depois, historicamente, vender ei. Uma inversão, sem unir ainda, como está no vídeo. Depois, venderei com H, como está no vídeo. E, finalmente, venderei, como escrevemos hoje. Venderei não é outra coisa do que hei de vender. Assim foi a origem do futuro. O futuro imperfeito do indicativo está no vídeo. Eu ia vender. E depois, venderia. E depois, venderia. Junto. Essa é a origem histórica da formação do futuro do presente e do futuro do passado. Também saem do infinito o gerúndio e o particípio. Vender, vendendo e vendido. Caber, por mais irregular que seja, caibo, não, caber, cabendo e cabido. Dizer ou redizer, um verbo complicado, se eu redissesse, não, redizer, redizendo e redito. Pega o verbo mais esdrúxulo possível, prever, que faz quando eu previr, meramente prevendo e previsto. Então, essa é a origem do gerúndio e do particípio. Por último, o infinito dá origem também ao imperfeito do indicativo. Por mais irregular que seja o verbo, ele se prende ao infinito. Caber, eu cabia, tu cabias, ele cabia. Meramente isso. Trazer, eu trazia, tu trazias, ele trazia. Crer, eu cria, tu crias, ele cria. Dizer, eu dizia, tu dizias, ele dizia. Trazer é irregular, mas está preso ao infinito. Eu trazia, tu trazias, ele trazia. Vamos a um resumo. Eu tenho os tempos primitivos. Do presente do indicativo, eu tenho o presente subjuntivo e o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Da terceira pessoa do plural, do perfeito do indicativo, eu tenho o mais que perfeito do indicativo, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. E do infinito, eu tiro o imperfeito do indicativo, o futuro do presente, o futuro do passado e o gerúndio e o particípio. Simples. Vamos a uma imaginação. A professora em sala de aula chama o Alfredinho e diz: Fredinho, conjuga o verbo compor em todos os tempos. Ele falou: pois não, professora, vou conjugar, vou declamar em todos os tempos. Então, olha lá. Compor, componho, compões, compondes e compuseram. Está conjugado. Está conjugado porque quando eu digo o presente do indicativo, componho, compões, compondes, eu já tenho aí o presente do subjuntivo, o imperativo negativo, o imperativo afirmativo. Quando eu falei compuseram, eu já tenho aí o mais que perfeito, eu compusera,
O imperfeito se eu compusesse e o futuro quando eu compuser. E quando eu digo compor no infinito, eu tenho os dois futuros, comporei e comporia, eu tenho ainda o imperfeito, eu compunha, e tenho finalmente o gerúndio, o particípio, compondo e composto. Está conjugado. Assim como em matemática, eu equaciono um problema e depois a máquina pode fazer o cálculo, assim também na declamação de um verbo, eu meramente dou os tempos primitivos e o verbo está conjugado. É meramente uma questão de raciocínio. Qualquer que seja o verbo, eu uso a técnica da derivação. Tempos primitivos e tempos derivados. A poesia com a qual eu fiz a abertura desta aula é de Gonçalves Dias, poeta da primeira fase do romantismo brasileiro, ligado à nossa história épica, indígena, à formação de nosso país. Poeta do Maranhão, culto, em que nos deixou poemas magníficos, como esse que acabamos de ler. Vocês estão vendo o poema no texto, no vídeo. Vamos pegar alguns, só as duas primeiras estrofes. É o lamento de uma flor que quer ser arrastada pela corrente da água, e a flor, e a água indiferente à flor, passa sem levá-la, sem conduzi-la, e ele lamenta, até que no final, a corrente impiedosa a flor enleia, ou seja, abraça, envolve, leva do seu torrão, de sua terra, para longe. Ao afundar-se, dizia a pobrezinha, não me deixastes, não. Ou seja, conduziu para longe da terra natal e ela foi levada pela corrente. Observa, debruçada nas águas de um regato, a flor dizia imperfeito do indicativo. Imperfeito porque é presente em relação a debruçada nas águas de um regato. A corrente, dizia em vão, a corrente onde bela se mirava, também imperfeito, tudo presente em relação ao passado. Ah, não me deixes, não, uso do imperativo, não me deixes, não. E se eu usasse essa oração, ai, não me deixes, não, na forma afirmativa, ai, deixa-me, sim, deixa, eu deixo, tu deixas, tira o S, deixa-me, sim, comigo fica ou leva-me contigo, ainda no imperativo, dos mares a amplidão, límpido ou turvo te amarei contente, verbo no futuro, amarei, que saiu do infinito, não, mas não me deixes não. Comigo fica, ou leva-me contigo. Na forma negativa, comigo não fiques, ou não me leves contigo, na forma negativa. Se este poema, a flor, quer ser levada de seu torrão, ouça esse poema de Vicente de Carvalho, que deve ter lido o poema de Gonçalves Dias. Escreveu o contrário. É uma flor que não quer ser arrastada pela corrente d'água. Quer ficar onde está. Ouça Vicente de Carvalho. Deixa-me, fonte, dizia a flor tonta de terror. E a fonte sonora e fria cantava levando a flor. Deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte, rápida e fria,
com um sussurro zombador, por sobre a areia corria, corria, levando a flor. Ai, balanço dos meus galhos, balanços do berço meu. Ai, claras gotas de orvalho, caídas do azul do céu. Chorava a flor e gemia, branca, branca de terror, e a fonte sonora e fria rolava, levando a flor. Adeus, sombra das ramadas, cantigas do roxinol. Ai, festa das madrugadas, doçuras do pôr do sol. Carícia das brisas leves, que abrem rasgões de luar. Fonte, fonte, não me leves para o mar. Há correntezas da vida e os restos do meu amor resvalam numa descida, como a da fonte e da flor. A minha pátria é a língua portuguesa.